somente. Hoje eu vou falar com você sobre a suficiência que salva o homem. Bem de manhã. Bom dia, amados irmãos, graça e paz. Mais uma vez estamos juntos aqui no nosso Bem de Manhã, nossa reflexão dominical. E hoje quero falar sobre a suficiência em Deus, a suficiência que nos salva. E para falar sobre isso, eu quero ler um texto da Bíblia com você. Abra sua Bíblia em João, no capítulo 3, vamos ler a partir do versículo 3 em diante. Na verdade, essa passagem é um diálogo de Jesus com Nicodemos. Nicodemos, que era um doutor da lei, que fazia parte do Sinédrio, alguém que conhecia as Sagradas Escrituras e quis conversar com Jesus a respeito de quem era Jesus, qual era a sua missão aqui. Portanto, então, quando Nicodemos está conversando com Jesus, há esse diálogo que vamos ler a partir do versículo 3. Diz assim: Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então perguntou-lhe Nicodemos: como um homem velho pode nascer? Poderá entrar no ventre de sua mãe e nascer pela segunda vez? Jesus respondeu: em verdade te digo que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Também te admires de eu te dizer: necessário vos é nascer de novo. Nicodemos então ouviu de Jesus que seria necessário que Nicodemos nascesse de novo. Seria necessário haver esse novo nascimento, ou haver uma mudança radical de natureza, de vida. Aquilo que Nicodemos conhecia precisava de ser modificado. Nicodemos precisaria então de entender que Deus seria suficiente para a sua vida. Nicodemos era um judeu, Nicodemos era um doutor da lei, Nicodemos fazia parte então do Sinédrio, e com isso tudo Nicodemos sabia que existiam muitas coisas, e principalmente cerimoniais, que eram feitas pelos judeus para se alcançar a graça de Deus. Mas agora Jesus chega e diz: é necessário você nascer de novo, para que você entenda o reino que está chegando. O Messias veio para isso, para trazer essas boas novas, as boas notícias de que Deus agora, no meio dos homens, encarnado em Jesus Cristo, estava trazendo novidade de vida, novidade de algo diferente, dizendo para o homem que é perdoado os teus pecados. Mas é necessário que, para perdão dos teus pecados, você entenda que Deus é suficiente para você. Queridos, quando nós falamos de suficiência, nós não podemos esquecer que ontem, 31 de outubro, nós comemoramos 500 anos da Reforma Protestante. 503 anos da Reforma Protestante. E esses 503 anos da Reforma Protestante nos traz à tona algo. Martinho Lutero afixou 95 teses ali na Catedral de Wittenberg, na Alemanha, falando então a respeito de algumas questões que ele olhava para a então igreja cristã da época, olhava e via que aquilo não era válido segundo as Escrituras, coisas que eram criadas por homens, indulgências, compra de salvação, por exemplo. Então, Martinho Lutero, com essas 95 teses, coloca ali afixada para que qualquer pessoa lesse, Por isso que foi chamado de protestantismo, ou protestante, porque ele protestou a partir dali. E com essa reforma, nós percebemos que veio à tona também, que nós conhecemos até hoje, os 5 solas. Os 5 solas, que é uma palavra latina, sola, quer dizer os 5 somente, ou os 5 só. Na verdade, os 5 solas trazem justamente a suficiência que nós temos que ter diante de Deus. Só a Escritura, só a graça, só a fé, só Cristo e só a Deus damos glória. Portanto, suficiência em Deus quer dizer que cada um de nós precisa se contentar em querer apenas aquilo que Deus nos dá. Perceba que quando os 5 solas falam que só as Escrituras,
Só as Escrituras têm a palavra de Deus, a revelação de Deus. Só as Escrituras falam realmente daquilo que Deus quis se revelar para o homem. Não há outra literatura, não há nada que venhamos a ter de revelação fora da palavra de Deus. Ela é inerrante, ela é suficiente. Não há nada que venha a tirar o sagrado dela no sentido daquilo que Deus quis se revelar. Deus se revelou por ela, portanto, ela é a palavra de Deus e ela é suficiente a cada um de nós. Claro que em todos os tempos a palavra então passa por todos nós e a contextualização das Escrituras vem até nós, de maneira que a palavra ela nunca será antiga, a palavra nunca será passado, presente e futuro. A palavra é eterna. Ela é a própria fala de Deus. Deus falou conosco através dela. E só a Escritura, então, nos revela. Mas perceba também que existe também nos 5 solas, nos 5 somente, que também somente a graça. Sim, somente a graça, por meio de um favor imerecido, nós recebemos a salvação. Não há obras, não há nada que eu e você possa dar em troca pela salvação, nem dar em troca por nenhuma bênção. Apenas a suficiência da graça. Só Deus, que quis nos salvar, que quis nos abençoar, nos deu então a sua graça para a salvação. E não só fica por aí, temos também que só a fé, é só pela fé, só a fé salvífica, aquela fé que é gerada não por mim, não por você, mas que também é gerada por Deus, que o Espírito Santo gera em nós. Essa fé em Cristo Jesus é que nos dá a salvação e nos capacita para podermos receber a redenção que vem de Deus. E claro que só Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Só Cristo, ele é rei, profeta e sumo sacerdote. Só Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Ele é o Kyrios, o Salvador, o grande divino Senhor. E só ele, somente ele, é o mediador entre nós e Deus. Não há outro caminho que nos leve a Deus, não há outro caminho que nos reconcilie a Deus, a não ser Jesus Cristo. E por último, somente a Deus a glória. A glória tem que ser dada a Deus. A suficiência, então, de cada ato nosso tem que ser para glorificar ao nosso Deus Todo-Poderoso, ao Criador do universo. Quando eu como, quando eu bebo, quando eu falo, quando eu me acordo pela manhã, o que eu vá fazer, tudo tem que ser para a glória de Deus. Por isso é que nós estamos falando aqui, refletindo essa manhã sobre suficiência em Deus. Quando nós entendemos que os 5 solas, quando nós entendemos que a palavra que foi proferida para Nicodemos importa nascer de novo, tudo isso nos leva a entender que o que Deus quer para a nossa vida é que Ele seja suficiente a nós. Tudo vem dele, queridos. Seja as Escrituras, seja a graça derramada por Ele, favor imerecido, seja a fé que Ele cria e gera em nós, seja através do seu Filho Jesus, que Ele entregou numa cruz e que desceu entre nós, padeceu para nos salvar, seja tudo que façamos, tudo que temos, dê glória a Ele. É a suficiência em Deus. É só assim que eu e você podemos ser felizes, que eu e você possamos dar glória a esse Deus. Que seja assim, que a suficiência em Deus seja aquilo que precisamos. Somente Deus em tudo. Somente as coisas que Deus nos deu. Que possamos estar satisfeitos com isso. Quando nós estamos satisfeitos com isso, aí nós estamos na suficiência de Deus. Vamos orar então. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, por essa palavra pela manhã, Pai, por essa palavra nesse primeiro domingo de novembro, Pai. Obrigado, Pai, porque há 503 anos atrás o Senhor nos deu condições de poder pensar, de poder olhar, de poder refletir em Tua palavra e entender que precisamos estar apenas suficientes em Ti.
que nós não precisamos de adicionar mais nada, que nós não precisamos de buscar nada, porque tudo o Senhor nos deu. Agora precisamos apenas de humildemente baixar nossas cabeças, nossas frontes e entender que o Senhor já nos deu é suficiente para tudo. E que seja somente, Pai, que seja somente a palavra, as escrituras sagradas, que seja somente a graça, que seja somente pela fé, que seja somente Jesus Cristo em nossas vidas como Senhor, e que seja somente glórias a Deus em tudo que fazemos. Obrigado mais uma vez, Pai. E nos ajuda a ter um coração que esteja guardado em Ti e guardado nessa suficiência que é o Senhor. Que possamos estar com contentamento de tudo aquilo que nós somos nesse momento e que a humildade possa ser dada a nós de entender que somos nada, mas o Senhor é tudo em nós. Obrigado mais uma vez. Eu que te peço e agradeço no nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus te abençoe. Obrigado mais uma vez por estar aqui pela manhã junto comigo e até o próximo domingo com mais um Bem de Manhã. Deus te abençoe. Um grande abraço. Nos anos 1500, já passado muito tempo pensando em sua fé, um homem na Alemanha que não fazia barganha nos mostrou como é que é. E ao som dessa viola vou contar essa história sem segredo e sem mistério. O seu nome é conhecido, em todo mundo sabido. Quem foi Martinho Lutero? Na frente da sua igreja, depois de muita peleja, colocou as suas teses. Ao todo 95, escritas com muito afinco, pensadas durante meses. Revolucionou o mundo, fez Bíblia, cuidou de tudo e deixou o seu legado. Sofrendo perseguição, não desistiu da missão, por Deus era enviado. Cinco pontos vou dizer pra você já entender como pensa o reformado. Só a graça, só a fé, só Jesus de Nazaré que nos livra do pecado. Só a palavra de Deus que é nosso manual e por ele inspirada. Somente a ele a glória, dele vem nossa vitória, que não pode ser tirada. Jesus é o nosso norte, o nosso castelo forte, a razão de todo ser. Pela sua morte triste, lágrimas não mais existem, dele vem todo vencer. E em todo transe agudo, Deus é o nosso escudo, nosso amparo e fortaleza. Nossa força nada faz, mas Deus socorro nos traz. Ele é nossa certeza. Bem